Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, a gente tem um ponto P de coordenadas AB do plano cartesiano que vai ser submetido a uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário em torno do ponto 17 e 19. O ponto obtido, que eu vou chamar de Q, vai ser então refletido na reta de equação y igual a x, chegando no ponto 20 e 21. Aí ele quer saber qual que é a soma das coordenadas A mais B do ponto P lá do começo. Eu preparei um esqueminha em que a gente resume as transformações a que o ponto P foi submetido, certo? E dá para a gente abordar esse problema de dois jeitos. Dá para a gente começar no ponto P, né? Analisar em função de A e B quais são os efeitos dessas transformações nas coordenadas, ou a gente pode ir do começo e do final por começo, né? E partir do ponto 20 e 21 e tentar desfazer cada uma das transformações. Começar do ponto P é mais complicado, porque como a gente não sabe exatamente quem é o ponto P, fazer toda a transformação literal vai dar mais trabalho. Então, a nossa estratégia escolhida vai ser fazer de trás para frente, né? Vai ser começar do 20 e 21 e tentar desfazer cada uma das transformações para descobrir o ponto que a gente tinha no começo. Para começar, vamos observar e tentar escrever, né? Tentar perceber qual exatamente é o efeito da reflexão em torno da reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vou desenhar aqui um planinho cartesiano, né? Eixo y, eixo x, a bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta que divide o primeiro e o terceiro quadrante no meio. Vou focar aqui na parte do primeiro quadrante, que já é suficiente para o que a gente quer. E vou marcar aqui um ponto P, cujas coordenadas eu vou representar por xy. Se a gente reflete esse ponto P ao redor do eixo, vamos lembrar que reflexão ela sempre acontece numa direção perpendicular à direção, né, do eixo de simetria escolhido, e que o ponto refletido fica à mesma distância da reta da simetria que o ponto original. Então, vou pegar essa distância e transplantar para cá, chegando nesse ponto P'. Agora, a gente fazer essa simetria, né? Fazer a reflexão do ponto P em torno da reta é como se a gente virasse a figura ao redor da reta, né? Vira ela do avesso ao redor da reta. E quando você faz essa rotação, como, né, a reta azul é a reta que é bissetriz dos quadrantes, ela está bem no meio dos dois eixos, quando a gente faz essa inversão, o que acontece é que o eixo y troca de lugar com o eixo x. De modo que o efeito que isso tem sobre as coordenadas é que as coordenadas invertem de lugar. A abscissa vira ordenada e a ordenada vira abscissa, certo? Então, inverte, vira do avesso, né, em torno da reta, eu troco de lugar o eixo x com o eixo y. Se eu fizesse a transformação se eu fizesse a transformação de novo, né, a segunda inversão ia devolver o eixo y para o lugar que ele estava antes, né, para o seu lugar original de direito. De modo que duas reflexões em torno da reta y igual a x devolvem o ponto para a posição original. Por que é importante a gente perceber isso? Porque se a gente está tentando começar do final e voltar nas transformações, para desfazer a reflexão em torno da reta y igual a x, basta você refletir de novo. Então, se eu fizer de novo uma outra reflexão em torno da reta y igual a x, a gente volta ao ponto para a posição que ele estava no começo. Fazer essa reflexão é trocar as coordenadas x e y. E por isso a gente chega que as coordenadas do ponto Q são 21, 20. Beleza. Então, esse ponto Q, que é o ponto 21, 20, ele foi obtido por meio de uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário, né? Do ponto P em torno do ponto 17 e 19. Então, peguei o ponto P e girei, certo? E girei esse ponto de 90 graus no sentido anti-horário. Se eu quero devolver o ponto para a posição original, é só você girar de novo, mas dessa vez no sentido horário, certo? Então, para desfazer a rotação, o que a gente vai fazer é fazer uma rotação no sentido contrário. Então, vou fazer de novo uma rotação, né, de 90 graus, só que agora no sentido horário.
em torno do ponto 17, 19. Muito bem, então é isso aqui que a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção e estudar como vai acontecer. Então, eu vou copiar um planinho cartesiano para a gente usar de referência para o que a gente quer fazer. Vou marcar nesse plano cartesiano um ponto para ser o centro de rotação, que é o 17, 19. Pode ser, por exemplo, esse ponto aqui. Deixa eu só devolver essa coisa para o plano de fundo, perfeito. Então, isso daqui vai ser o 17, 19, certo? E vamos tentar encontrar qual é a posição do ponto que é em torno, né, ao redor aí desse centro de rotação. Eu não vou fazer o desenho do plano cartesiano inteiro, porque essas coordenadas são números muito grandes, né? Tem que desenhar a origem para depois chegar no 17 e 19, vai ficar um desenho desnecessariamente grande. Então, imagina que a gente fez um recorte do quadriculado do plano cartesiano e a gente está olhando para um pedaço dele, né, ao redor ali da região que interessa para a gente. Então, x vai para a direita e y vai para cima. Eu quero o ponto 21, 20. Se o ponto que eu marquei é o 17, o ponto que tem a abscissa 21 tá 4 para frente, né? 4 para frente é 1, 2, 3, 4 para a direita. Olhando para a ordenada, olhando para o y, esse ponto que eu marquei tem y igual a 19, o ponto Q tem y igual a 20, então ele está ainda 1 para cima. Tá aqui o ponto Q, certo? Então, 4 para a direita, 1 para cima, ponto Q, que é o ponto 21, 20, tá aqui. Esse ponto foi obtido, certo? Rodando no sentido anti-horário de 90 graus, certo? Ao redor do segmento do pontinho vermelho. Então eu vou pensa como se fosse o funcionamento de um carrossel, né? Eu vou ligar o ponto Q no centro de rotação e imaginar que esse segmento está girando. Fica mais fácil de você visualizar onde é que o ponto Q vai parar. E quando eu pego este segmento e giro este segmento de 90 graus, eu quero girar agora no sentido horário, né? Vou girar para cá. Quando eu formo um ângulo reto, o ponto vem parar aqui, né? Então, essa é a posição original do ponto que eu vou chamar de P. Vou só argumentar um pouco mais para você se convencer de que essa rotação está correta, certo? Esse ângulo de fato é 90 graus, eu vou te mostrar por quê. Se eu uso, né, o quadriculado como referência, o que é sempre uma boa ideia, a gente consegue bolar um triangulinho retângulo que vai pegar esses 4 quadradinhos, que corresponde ao quanto a gente andou no X para chegar no ponto Q, e um quadradinho que corresponde ao movimento no Y. Repara que a gente consegue formar também ao redor desse segmento que a gente, né, desenhou ali no final, um triângulo igual a esse. Então, de fato, certo? Esses triângulos são congruentes porque os dois são retângulos, os dois têm lados de medida 4 e 1. Eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Então, essa distância é igual a essa, o que é a primeira coisa que a gente precisa respeitar na rotação, né? Se eu estou girando o ponto, a distância que ele fica do centro de rotação não pode mudar. Pensa que ele está caminhando sobre uma circunferência quando ele faz a rotação. Então, esse segmento azul seria o raio da circunferência, né? A distância que ele fica ao longo do giro não muda. Agora eu só preciso mostrar que esse ângulo de fato é reto. No olho parece ser, né? Mas sabe que na matemática a gente nunca está satisfeito só com essa impressão visual. Então, os triângulos são congruentes. Eu sei que esse ângulo é alfa, certo? E esse ângulo vai ser alfa também, já que os triângulos são iguais. Mas pensa aqui comigo. Entre essa direção aqui, que é vertical, e essa direção aqui, que é horizontal, existe um ângulo reto. Esse ângulo reto está preenchido em parte pelo ângulo alfa. De modo que, certo? O que vai sobrar para completar o ângulo alfa, né, e completar o ângulo reto que a gente identificou entre essas linhas verdes, vai ser 90 menos alfa. E como eu sei que a parte de cima é alfa de novo, aí eu consigo ter certeza que esse ângulo entre os segmentos azuis, de fato, é um ângulo de 90 graus. Porque 90 menos alfa mais alfa dá 90, certo? Então pronto, consegui de fato descobrir quem que é o ponto P, porque eu fiz uma rotação de 90 graus, ela respeitou a distância que o ponto estava no começo, e ele veio para o sentido horário, né? Que é a rotação que a gente precisa fazer para desfazer
a rotação que tinha sido feita no começo, no sentido anti-horário. Qual é o ponto P que eu encontrei? Bom, ele está 4 para baixo do centro de rotação e 1 para a direita. Isso significa que, se eu comecei no 17,19, 1 para a direita me leva para o 18. 4 para baixo me leva para o 15, certo? De modo que A e B, que são as coordenadas do ponto P, de acordo com o que o enunciado tinha estipulado lá no começo, o A é a abscissa, o B é a ordenada, o A seria 18, o B seria 15. E o exercício pede para a gente quanto é essa soma. Essa soma vai ser 18 mais 15, que é 33. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. Beleza? Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.